Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de modelos de gestão. Sou a professora Emília, formada em administração, com mestrado também na área de administração. É com um grande prazer aí, então, estamos na nossa primeira aula de modelos de gestão, né? E já pergunto para vocês o que vem a ser a disciplina de modelos de gestão. Então, ao iniciar, então, a nossa primeira aula, explicar para vocês o que é modelos de gestão. Para vocês entenderem bem, né, o que é modelos de gestão, eu faço uma pergunta. Qual é o modelo de gestão que faz a sua empresa crescer, que faz a sua empresa não só crescer, mas ser competitiva, né? Então, para quem já olhou para o material, vocês veem, né, que existem vários modelos de gestão, né? Então, é isso que nós veremos aí, tá? Ao longo dos nossos 4 encontros, tá? E aí, então, né, muitos também vão se perguntar durante o nosso percurso, professora, mas são tantos modelos de gestão, qual que é melhor para a minha empresa? Então, para que vocês possam entender, para que vocês possam dominar modelos de gestão, então eu preciso contextualizar. E para isso a gente vai utilizar teorias da administração. E aí, já estou vendo na cara de vocês, falo assim, professora, a gente vai trabalhar com teorias da administração. Que vem a ser a teoria da administração com modelos de gestão. Teorias da administração, explicando para vocês, pessoal, né? Então, surgiu aí, a gente vai adentrar em cada uma delas, surgiu a partir do momento que as empresas cresceram, né? E, então, para resolver problemas da época. Então, contextualizando, vocês perceberão que em cada época, de acordo com o seu contexto, houve necessidade de um estudo, né? Então, que resolvesse aquele problema. Então, de 1900, desde o início do século XX até os dias atuais, qual é o melhor modelo de gestão? E é isso que nós veremos, tá? Então, vamos contextualizar a nossa aula de hoje. Então, a unidade de número 1, modelos de gestão e processos gerenciais, a evolução da administração e a atuação do gestor. Então, hoje, especificamente, a gente vai falar sobre a administração e também a atuação do gestor. Por isso mesmo, vamos focar aí processos gerenciais, habilidades e papéis do gerente. Quais são os modelos ou o que é modelo de gestão e quais são as principais habilidades. Segundo momento, a gente vai falar sobre a tomada de decisão e a mudança organizacional. E eu pergunto para vocês, né? Então, estamos vivendo mudanças, né? A todo momento a gente, né, então depara aí com um ambiente cheio de mudanças, correto? Né? E é por isso mesmo, então, a dificuldade em tomar decisões. Então, falando um pouco a respeito da habilidade do gestor e essa questão importante da tomada de decisão. Como tomar as melhores decisões? Voltando ali novamente ao quadro, temos ainda tendências em modelos de gestão. Vamos falar aí o papel da sociedade e também das pessoas dentro da administração. Tendências em modelos de gestão, algumas linhas atuais, né? Então, se nós estamos focando a questão, né, então, dos modelos de gestão perante a linha do tempo, quais são as tendências que virão como modelos de gestão? E ainda, né, vamos pensar aí que para utilizar toda essa teoria, preciso de uma situação geradora de aprendizagem. E hoje nós temos, então, indo ali ao quadro, a empresa Linda Chefe do Lar. E eles têm a necessidade de, então, elaborar um programa de gestão transparente. E essa Linda Chefe do Lar é uma fábrica de eletroportáteis. Além do programa de gestão transparente, eles estão com uma necessidade, um problema. O liquidificador, que é o carro-chefe, né? Então, na verdade, precisa de uma mudança, né? Então, nessa linha de produtos. E, por último ainda, a gente vai resolver uma vaga de gerente comercial que surgiu,
né? Então, na empresa, e por isso mesmo a gente precisa, então, verificar se esse gerente ele está apto ou não, então, utilizando as teorias administrativas. E é isso, então, uma boa aula para todo mundo. Modelos de gestão. Então, indo ali ao quadro, temos ali, então, vamos falar das principais, né, então, dos principais modelos de gestão. Para falar de modelos de gestão, então, a gente vai falar também a respeito das teorias da administração. Então, quando a gente fala teorias da administração, nada mais é, né, então, do que em cada época surgiu um modelo de gestão apropriado conforme aquele contexto e as dificuldades da época. Para falar então das teorias da administração, preciso um pouco do conhecimento de história de vocês. Voltar então, né? Vamos pensar aqui. As primeiras teorias administrativas surgiram no início do século XX, 1903, e ela se chama Teoria Científica de Taylor, tá? Então, contextualizando para vocês entenderem, né? Então, qual que foi a importância da teoria científica de Taylor? Então, precisamos aí pensar no contexto histórico da época, em função da Revolução Industrial, né? Final do século XIX, começou então a Revolução Industrial. Muitas empresas, aquelas que produziam de forma artesanal, produziam, por exemplo, o pão. A própria pessoa produzia o seu pão de forma artesanal e fazia a sua comercialização. Com a industrialização, o que acontece? Surgem máquinas que facilitam essa produção. Não falo só o pão, mas tantos outros produtos. Em função disso, então, a utilização de vários recursos. Recursos, eu digo, matéria-prima, pessoas, recursos financeiros, e a dimensão de tudo isso, em função da Revolução Industrial, é que o gestor, até então, não tinha o conhecimento de administração, e é por isso, então, que há a necessidade em entender minimamente, né, ou se organizar para poder resolver a essas questões. Então, teoria científica surgiu dessa necessidade, tá? E surgiu no chão de fábrica. Taylor, no sentido de, então, organizar o processo de trabalho, ele criou, então, um modelo racional, onde racionalizava e organizava os seus operários de forma a produzir, né? Então, cada vez mais de forma eficiente e eficaz, né? Então, essa é, então, a principal contribuição da teoria científica. Logo seguinte, temos ainda 1916, a teoria clássica de Fayol. E aqui, pessoal, eu gostaria que vocês já começassem a prestar atenção. Por quê? Porque em vários momentos, né, então a gente vai abordar a teoria de Fayol. Olha só o nome, teoria clássica, né? Então, a gente percebe até pelo nome a sua importância, mas o que o Fayol, então, naquela época, ele desenvolveu dentro dos estudos da administração? Então, a sua importância. Primeira parte é que ele percebeu que existia a necessidade de uma pessoa, uma figura de gestor, que até então não existia, né? E esse gestor, então, ele teria a função de administrar toda a empresa. Então, nesse sentido, então, a estruturação das empresas. E é isso, então, a principal contribuição da teoria clássica. Seguinte a isso, temos 1924, 1926, mais ou menos, Teoria das Relações Humanas de Elton Mayo. E aqui um destaque especial, o próprio nome diz, Teoria das Relações Humanas. Se até então, vamos pensar aí, não existia teoria, estudos, né? Então,
o avanço dos estudos administrativos ainda eram precárias, né? E pelo histórico a gente viu que os principais estudos veio a contribuir principalmente na parte operacional e na parte da estrutura das organizações. E então Elton Maio, ele contribuiu no sentido de perceber, né, a importância do ser humano dentro das empresas, né? Então, hoje a gente vê como as pessoas são importantes, esse foi o pontapé da teoria das relações humanas. Seguinte a isso, temos lá teoria dos sistemas, 1950, aonde eu vou destacar, vamos contextualizar historicamente, novamente. 1950, quem é bom em história? O que vem, né, então, à cabeça? Final da Segunda Guerra, acaba, a economia avança e começa já a globalização. As empresas, né, vão ali e avançam economicamente. E nesse sentido, muitas empresas nessa época já perceberam que não bastava administrar apenas internamente a sua empresa, até porque precisava olhar o que acontece fora no ambiente externo à sua empresa. Economia, né? Acontecia alguma coisa, influi. Politicamente, tantas outras questões sociais, tecnológicas, tudo isso influi e é por isso que nós falamos que a empresa ela faz parte de um sistema, né? E o gestor precisa de ter este conhecimento. E por último, temos lá a teoria do desenvolvimento organizacional em 1962. E aqui já o avanço dos estudos do comportamento humano e nesse sentido, então, a importância da cultura dentro das organizações. Quando eu falo avaliação do clima organizacional, então foi através dessa teoria, né, então, que começa a abordagem, né, do que nós conhecemos, então, dentro da teoria administrativa. Então, indo ali ao quadro, a gente precisa voltar novamente a falar da teoria da administração, administração clássica, até porque a gente vai ter um destaque especial. Lembra que eu falei para vocês, então, que o Fayol foi quem, né, então falou assim, olha, eu preciso da figura do administrador para que possa gerenciar a minha organização. E, além disso, ele pensou o seguinte, então, que toda organização, ela possui 6 funções básicas. Quais são essas funções? Então, aqui ele determinou a administrativa, toda organização trabalha com recursos financeiros, por isso precisa de um departamento financeiro. Toda organização, ela produz alguma coisa, por isso, aqui, né, setor técnico, toda empresa, ela vai comercializar alguma coisa, por isso o departamento comercial, registrar e ainda segurança, né? Então, por aqui surgiu a importância da departamentalização, separar por principais funções básicas, né? E colocar as pessoas conforme esta especialidade. E ainda, então, vamos seguir ali, a parte que eu mais preciso da teoria da administração clássica, né? Se ele falou, então, a importância do gestor e foi ele que, né, então, determinou o que é administração. O que é administração dentro da organização? Então, nós conhecemos dentro da teoria como a função administrativa e é aquela que coordena todas as demais que funciona através de 5 elementos. Então, para você fazer uma boa administração, você precisa exercer essas 5 funções, que é de previsão, organização, comando, coordenação e controle, tá? Então, nesse sentido, aí nós temos 5 funções, correto? Mas hoje, então, essa teoria foi criada em 1916, com um avanço, então, reduziram para
4 funções. Então, para que vocês saibam, para que vocês possam ser um bom gestor, o que você precisa fazer? Planejar, organizar, direcionar e, por último, controlar. E é isso, então. Habilidades gerenciais. Quando eu falo de habilidades gerenciais, então, eu coloco já um desafio para vocês. Quais são as principais habilidades que um administrador precisa nos tempos de hoje, E, na verdade, são tantos os desafios, a questão da tomada de decisão, as mudanças que acontecem, a questão da globalização, que envolve tanta coisa de você analisar todo esse cenário, Então, é por isso que nós precisamos falar a respeito das habilidades gerenciais. E para isso, então, o primeiro teórico que nós temos aqui para falar a respeito disso é o Henry Mintzberg. E ele fala o seguinte, Então, as habilidades gerenciais, Então, para você ter uma boa habilidade gerencial, você precisa das relações formais e informais com as pessoas, Então, ele já comenta que, fala assim, olha, para você ser um bom gestor, você precisa ter boas relações interpessoais. Prestem atenção a respeito disso. E aí, você tem boas relações interpessoais, E para isso ele destaca as duas relações, as relações formais e ainda a informal, Então, dentro de uma empresa, todos nós somos seres humanos, pessoas que se relacionam, correto? E nesse sentido a gente precisa pensar, Então, todo relacionamento dentro da empresa a gente faz, A gente relaciona-se com as pessoas de forma profissional. Então, para resolver as questões, para decidir alguma coisa, então comunico com as pessoas e faço relacionamento, então, para resolver, isso eu chamo de relações formais. Porém, vamos pensar aqui, não em época de pandemia, mas a todo momento a gente comunica, se comunica dentro das empresas, tá? E nesse sentido, vamos imaginar, você relaciona-se com as pessoas somente para tratar questões, formais? Não. Então, vamos imaginar o que é uma relação informal. Então, colocar um exemplo para vocês, E nesse exemplo eu posso citar ali, hoje não existe mais, tanto isso, em função da pandemia, mas o espaço do cafezinho. O espaço do cafezinho é aquele momento onde vou descansar, vou espairecer, mas ao mesmo tempo que eu tomo aquele meu cafezinho, interajo com as pessoas, os homens vão falar de futebol, não é verdade? Então, os relacionamentos dentro da empresa não consiste apenas nas relações formais, mas também nas informais. E dessa relação formal e informal, a gente consegue desenvolver várias habilidades. Então, indo ali ao quadro, agora temos, então, que o Mintzberg, ele destaca dessas relações formais e informais, então, consigo desenvolver a construção de uma rede de contatos. Hoje em dia, é importante ter uma rede de contatos? Sim, muito importante. Desenvolvo, dentro dessas minhas relações formais e informais, a minha comunicação, tanto formal e também informal. Desenvolvo a minha habilidade de negociação naturalmente e ainda minhas relações políticas. Professora, a gente exerce também as relações políticas dentro da empresa? Sim. Todos nós temos interesses, E muitas vezes esses interesses, eles vêm, Falam assim, com pensamento, fala assim, olha, quero crescer dentro da empresa, Então, nesse sentido, fala assim, quem é a pessoa mais influente, Qual é o fornecedor que pode me favorecer uma oportunidade? Isso tudo, então, eu posso chamar, sim, então, de questões ou habilidades políticas. Ainda, para falar das habilidades gerenciais,
uma outra teoria, e essa agora de Robert Katz. E esse aqui, né, esse aqui não, mas esse autor, ele destaca e ele fala assim, olha só, então, olhando o quadro, vocês percebem que existem gestores de 3 níveis hierárquicos, e o Katz, ele fala assim, olha, quando você está, ou você é gestor operacional de primeira linha, a habilidade que mais é necessária são as habilidades técnicas. Se você está lidando com o trabalho operacional, nada mais, né, então, do que você entender e ter essas habilidades técnicas. Por seguinte, as habilidades humanas e um pouquinho, talvez, das habilidades conceituais. Agora, aquele gerente intermediário que trabalha dentro de um departamento, é responsável por um departamento, olha só, qual a habilidade mais importante nesse nível hierárquico? Habilidades humanas. E um pouquinho, então, das habilidades técnicas e um pouco também das habilidades conceituais. Agora, uma pessoa que está ali no alto, na administração superior, qual a habilidade mais importante? Conceitual, um pouco mais da humana e um pouco menos da habilidade técnica. E logo vocês estão perguntando, professora, mas o que são habilidades conceituais? Habilidades conceituais é uma habilidade muito importante para o gestor, é aquele que, né, olhando o cenário de negócios, ele consegue enxergar oportunidades, ele consegue enxergar ameaças, né? Ai, tanta informação, economia, política, meio ambiente, concorrente, cliente, e no meio dessa informação ele consegue tomar a decisão, consegue enxergar o caminho, e isso é habilidade conceitual. E a nossa última teoria, falando das habilidades gerenciais, novamente o Mintzberg. E ele destaca o seguinte, aqui ele coloca, então, os papéis do gerente. São 10 os principais, divididos entre, risquei errado, os 3 principais, e o Mintzberg ele fala assim, olha, geralmente o gestor, ele tem papel de decidir, papel de interrelacionar-se e o papel informativo. Professora, mas não são 10 papéis? Percebam que em cada um desse trio, né? Digamos assim, eu tenho mais habilidades. Na decisão, eu preciso ser empreendedor, controlar distúrbios, administrar recursos e negociar bem. Agora, no papel informacional, preciso monitorar as informações, disseminar e ainda ser porta-voz. Nas minhas habilidades e papéis interpessoais, figura de proa, de liderança, papel de líder e papel de ligação e coordenação, tá? Então, são esses os 10 papéis de Mintzberg. Tomada de decisão. Quando a gente fala, né, então, qual a habilidade, né, então, mais importante do gestor? Professora, não quero crescer dentro da empresa, né? O que eu faço? Então, uma das habilidades, né, ou uma função importante do gestor é a questão da tomada de decisão. E eu pergunto para você, você sabe tomar decisão? E aí, né, fala assim, nossa, imagina, né? Tanta coisa acontecendo, tomar decisão pela empresa e seguir os rumos. Bem difícil, não é verdade? Acontece um pepino, preciso tomar uma decisão e todo mundo acata e vai, então, a realização, né? Então, em cima daquela decisão. Para facilitar essa tomada de decisão, então, temos sim uma teoria. E dentro dessa teoria, ou ainda a gente pode chamar de etapas de tomada de decisão. Então, dentro dessas etapas existe,
um conjunto de atividades que vão facilitar a sua tomada de decisão. E já destacando para vocês, né, então a parte 1, né, que é justamente de identificar o problema. Essa parte é a mais importante, talvez, até porque, né, então, a primeira pergunta que se faz é, né, está acontecendo um problema. Isso é um problema ou um sintoma? Quer ver um exemplo disso? Vamos pensar aqui. Queda nas vendas. A minha empresa, ela está agora nesse momento sofrendo queda nas vendas. E aí, né? Então, qual decisão, né? O que eu posso fazer em função disso, né? Mas aí, então, a pergunta que eu faço para você. A queda nas vendas, ele é um problema pontual, um problema, é ele o problema? Ou ele é um sintoma de um problema maior? Então, é isso que eu preciso pensar. Então, aí, nessa lógica, posso ir para a segunda etapa. A segunda etapa consiste em coletar as informações. Espera aí, queda nas vendas. Quem está relacionada com a parte de vendas? Vou conversar com os vendedores, com os fornecedores, com os clientes e, então, vou analisar a situação. Quando eu faço essa coleta de informação, então, queda nas vendas. Espera aí. E aí, então, o vendedor fala assim, olha, né, existe um produto melhor. Opa, quer dizer, a queda nas vendas é em consequência a algum outro problema dentro da empresa. Tá vendo como que é a situação? Por isso, então, a importância de você coletar as informações, fazer análise dessas informações e aí, então, conseguir fazer um diagnóstico, né? Então, preciso quanto ao problema a ser enfrentado e a melhor decisão. Então, nesse sentido, indo ali novamente, desenvolver as alternativas. Opa, né? Existe um concorrente com produto melhorado. Fiz pesquisa de mercado dentro da coleta de informações e foi identificado que o meu produto ele não é mais adequado. E é por isso, em cima dessas informações, criei várias alternativas. E vou avaliar, então, o que eu posso decidir entre, né? Então, as situações, então, em cima das informações e das alternativas. Após isso, selecionar a alternativa, ver as condições da empresa quanto à questão da resolução, decido, sim, né? E aí vem a implementação e, por último, acompanhar e avaliar, né? Então, é importante isso. Tomei decisão? Sim, tá? Mas, né, claro, então, peraí, vamos ver se realmente é isso. Então, houve ali uma informação a respeito do produto que não está muito adequado conforme o mercado. E nesse sentido, então, vamos criar, então, desenvolver um novo produto. Será que essa é a melhor decisão, né? Após a implementada, acompanho e avalio a situação. Então, todo esse processo faz com que, né, então, eu melhore a minha tomada de decisão. Frente a isso, tomei a decisão. Ufa, né? Então, como gestor, professora, me salvei, tomei a melhor decisão. Um outro desafio ao gestor. Quando você toma a decisão, geralmente, né? Então, falei, olha, decidi e vai ser isso, vamos implementar. E quando eu implemento, eu dependo de outras pessoas. Será que essa mudança vai acontecer, né? Dependendo das outras pessoas? E se for uma mudança estratégica, onde vai mexer com todas as pessoas, implantação de uma tecnologia, por exemplo, né? Será que as pessoas vão ser resistentes? E aí sim temos uma teoria que fala sobre a mudança organizacional. E então, indo ali ao quadro, temos ali a mudança organizacional de Levin, e ele fala o seguinte, toda mudança, então o gestor ele precisa observar que existem 3 etapas para concluir essa mudança. E olha só, então, no descongelamento, né, vamos imaginar aqui, velhas ideias precisam ser
abandonadas, né? Implantação de uma tecnologia. Ai, professora, eu gostava tanto daquela tecnologia, mas não serve mais. Por isso, preciso convencer, né, então, os meus funcionários de que aquilo não serve mais. Quanto mais divulgar, então, melhor a próxima etapa, que é o processo de mudança. Novas ideias e práticas são aprendidas, pode haver resistência, até porque as pessoas não conhecem, é natural do ser humano, e é por isso, então, a empresa precisa trabalhar em identificação e internalização. Explique o porquê da nova tecnologia, faça treinamento e tudo isso, né, então vai auxiliar a segunda etapa, que é o processo de mudança. Agora, será que os meus funcionários vão incorporar toda essa mudança? Então, o que o gestor precisa fazer? Etapa de recongelamento. Novas ideias e práticas, elas precisam ser incorporada, aquilo tem que ser o normal dentro da empresa. E é por isso, então, que faço o suporte e reforço. Suporte e reforço no sentido de, né, então, olha, avaliar se está acontecendo, dar apoio aos seus colaboradores, tudo isso, então, serve para efetivar uma mudança. E é isso que acontece dentro das empresas. E por último ainda, vamos pensar aí que, né, todas as empresas vivem cenário em transformação. E olha só, em um contexto em que há várias demandas sociais emergentes, cabe ao gestor organizacional tomar conhecimento e atuar pela harmonização das tecnologias de gestão e ajustar a sua atuação aos novos cenários. Meu Deus, o que são esses novos cenários, pessoal, né? Então, pensando aí, quais são as tendências? Então, a gente precisa olhar para fora da empresa quais são as tendências. E nesse sentido, a gente percebe, então, vamos ali ao quadro, colocar os 4 importantes, né? Responsabilidade social e ambiental, a falta de recursos, né? Então, e tratar bem, né? Então, socialmente, a sociedade como um todo, esse é o papel hoje das empresas. Trabalhar de forma ética, auxiliar, né? A empresa, ela tem responsabilidade de seus colaboradores e precisa tratar a saúde e segurança do trabalhador. E, por último, a governança corporativa, né? Então, toda essa tomada de decisão que nós acabamos de falar, então, precisa ser amparada olhando essas questões que vêm do cenário lá fora, né? Então, é isso que acontece dentro das empresas. E agora, vamos aí resolver a nossa situação geradora de aprendizagem, né? Então, toda essa teoria que nós trabalhamos até aqui, então, né? Então, a gente vai resolver numa situação prática que é, né? Então, justamente, um estudo de caso em cima da empresa Linda Chefe do Lar. Então, lembrando a vocês, essa situação geradora de aprendizagem vem no material de vocês, né? A fábrica de eletroportáteis Linda Chefe do Lar decidiu investir em um projeto, que é o Programa de Gestão Transparente. Mas antes disso, né, então eles têm um problema onde procuram um gerente comercial e entre as possibilidades, né, então o João, que é o diretor de marketing, escolhe o Pedro. Então, ajudar na análise de uma mudança que a empresa está pensando em fazer em seus produtos, de preferência também dos consumidores. Temos aqui, pessoal, 2 situações a serem resolvidas. Então, primeira questão, né? Então, foi colocado ali o Pedro como novo gerente comercial. Será que ele está apto? Né? A gente viu aí as principais habilidades do gestor e a gente pode utilizar isso, então, para fazer essa avaliação. No segundo momento, ainda temos, né, então, um produto, o liquidificador da empresa, que não está tão adequado. Então, o que fazer? E é isso que vamos resolver. A primeira questão do Pedro. Olha só, uma sugestão para que vocês possam desenvolver isso na sua empresa também. Então, utilizando as habilidades de CATS, conceitual, humana,
e a técnica. Vamos pensar aqui. Então, gerente comercial, você mesmo vai colocar aqui, olha, habilidades conceituais dentro daquele cargo. Então, de 1 a 5, qual o número, né, ou o nível de habilidades conceituais necessárias? Então, coloquei 5 aqui. Habilidades humanas 4 e habilidades humanas técnicas 5. E aí, então, pega o Pedro. Vamos lá, Pedro, vamos fazer a sua avaliação. Das habilidades conceituais, o Pedro conseguiu chegar a nível 4, ele tem bom relacionamento humano, por isso 5, e habilidades técnicas 4. Opa, tá quase chegando, eu acho que ele serve sim. Vamos incentivar ele, fazer um treinamento e com certeza ele será, né, então, um bom gerente comercial. Podemos fazer a mesma coisa utilizando a teoria de Mintzberg, papéis gerenciais e, novamente, utilizar papel interpessoal, decisão e informação. Coloca aqui, necessárias ao cargo, enumero e faço a avaliação, então, de Pedro. Por último, lembra do liquidificador, né? Então, foi feita uma pesquisa e foi identificado, então, que ele é difícil de manusear, prefere um mixer do que o liquidificador, e a linha de produtos associada ao nome da empresa, Linda Chefe do Lar. Nossa, meio estranho, né? Então, vamos utilizar o processo de tomada de decisão? Então, queda nas vendas do liquidificador. Coletei as informações e foram essas as informações que chegaram. Produto de difícil manuseio, prefere um mix, linha de produtos associada ao nome da empresa que não está muito adequado e, por isso, preciso desenvolver alternativas. Então, o problema linha de liquidificadores é a mudança de hábito dos consumidores, é a praticidade de usar e limpar o mixer, é a falta de tempo da dona de casa. Faço uma série de alternativas, avalio a alternativa, seleciono qual que é a melhor e aí sim a decisão, implementar e, por último, acompanhar e avaliar. E é isso então, pessoal. Então, decidimos, né, então, a resolução da nossa situação geradora de aprendizagem. E agora, o nosso momento de interação, meu momento de pausa. Eu gostaria de colocar uma pergunta para que vocês façam interação, participem, tá? E a pergunta que eu coloco aqui agora, no atual contexto em que vivemos, quais são as melhores habilidades de um gerente, na sua opinião? Justifique, espero a sua participação. Vamos lá, pessoal.
Olá, pessoal, retornando, né, então, ao nosso momento de interação e até respondendo aí, então, vamos colocar a pergunta novamente, então, para poder comentar a respeito. No atual contexto em que vivemos, quais são as melhores habilidades de um gerente, né? Então, é isso. Então, entre tantas, né, que nós falamos aí, mesmo o Katz e o Mintzberg, que nós comentamos aí. Então, todos eles destacam, né, entre tantas aí, a questão da relação interpessoal. Por que as relações interpessoais, ela é uma habilidade importante hoje nos negócios, pessoal? Justamente, né? Então, não basta tomar decisão. Então, tomo decisão. Agora, tomei decisão, existe um processo de mudança e esse processo, o sucesso desse processo de mudança depende das pessoas, tá? Então, é isso, pessoal. Então, né, entre tantas aí, a gente destaca principalmente as relações interpessoais. Tendências em gestão, né? Modelo de gestão, sociedade e pessoas. Quando eu falo tendências em modelos de gestão e destaco sociedade e pessoas. Professora, por que falar da sociedade e pessoas? Então, novamente, eu destaco, né, então, o papel das pessoas dentro da organização. Então, para que, então, as coisas aconteçam, né? Então, hoje a gente vive aí uma realidade muito competitiva, as empresas precisam inovar, ser rápidas, né? E para tudo isso acontecer, eu preciso das pessoas. É por isso, então, né? De onde vêm as pessoas? Da sociedade, né? E hoje, quando a gente fala sociedade, vivemos em uma sociedade globalizada, tudo isso, né? Então, tem implicações. E nesse sentido, vamos destacar uma teoria muito importante, então, nesse aspecto, a teoria das relações humanas. Essa teoria veio de Elton Mayo e ele fala, né, então, na verdade, ele fala não, né? O Elton Mayo participa de uma experiência chamada de Hawthorne. Por que Hawthorne? Hawthorne porque, né, então, o bairro aonde a fábrica onde o Elton Mayo realizou uma fábrica de lâmpadas, né? Então, era no bairro de Hawthorne. E nesse sentido, vamos contextualizar novamente 1924, 1926, naquela época, o que acontecia no ambiente de trabalho, no ambiente de negócios. Vamos imaginar que houve sim duas teorias importantes na parte administrativa, mas porém, né, então, o destaque nesse sentido era trazer eficiência, né, trazer produtividade em função de tarefas, organizar fluxo de trabalho, estruturar as empresas. E nesse sentido, vamos imaginar, então, o filme de Charlie Chaplin, Tempos Modernos, né? Vamos produzir, produzir, produzir. Os gestores naquela época estavam, né, ganhando dinheiro, industrialização e as pessoas só trabalhavam. Nesse sentido, só nos Estados Unidos, né, então houve aí uma grande greve naquela época, as pessoas não queriam mais produzir, greve, né, e mesmo, vamos imaginar ali, Taylor colocou ali, olha, para o homem produzir mais, é só, né, então, recompensar financeiramente, e nem isso estava funcionando. E é por isso, então, diante desse contexto, o Elton Mayo falou assim, olha, vamos então analisar o contexto ambiente e a questão da produtividade. Não era nem a questão de verificar, né, as relações humanas, mas ao longo desses estudos foram verificados a importância das relações humanas dentro do trabalho. Então, existiam grupos informais. O que são esses grupos informais? Esses grupos informais, né, então as pessoas ali cansadas, muitas vezes conversavam entre eles, né, isso influía tanto positivamente ou negativamente, conforme a percepção dos trabalhadores, né. Estou cansado, vou lá conversar com meu colega, ai, não quero mais trabalhar, ai, também não, né. Quer dizer, as relações interpessoais e principalmente informais, elas têm um papel importante dentro da gestão, né? Então,
essa percepção que veio através da teoria das relações humanas. Então, indo ali ao quadro, teremos que dentro da teoria das relações humanas, então a abordagem dessa experiência foi justamente observar as pessoas e principalmente, então, o grupo social. E daqui, então, a importância da teoria das relações humanas, né? Começaram a ver, então, estudar o comportamento humano, motivação, a importância da liderança e tudo isso que nós vemos hoje, né, principalmente na área de recursos humanos, então, surgiu principalmente em função da teoria das relações humanas. E agora, seguinte, vamos à próxima teoria, a gestão da diversidade. Então, só fazendo uma inter-relação, né, com a gestão de diversidade, então conseguimos perceber que o ambiente de trabalho, né, então você trazer um ambiente de trabalho favorável traz sim maior produtividade. As pessoas têm essa percepção, opa, os gestores estão, né, então preocupados com a gente, com o ambiente de trabalho, isso sim traz maior produtividade. E é por isso então, vamos ali falar da gestão da diversidade. Hoje, muito importante, a diversidade dentro das organizações. Quando ocorre uma variedade de diferenças demográficas, culturais e pessoais entre pessoas que trabalham na empresa e os clientes desta. E aí, então, professora, eu não entendi qual que é a importância da diversidade no contexto de hoje. Vivemos um mundo globalizado, né? E hoje, né, a gente vai falar ao longo da disciplina, tá? Qual que é a principal vantagem competitiva das empresas? A inovação. E a inovação, ela vem através das pessoas, né? E é por isso, quanto mais pessoas diferentes, mais ideias diferenciadas e por isso a importância da diversidade. Quando eu olho ali o quadro, eu percebo ali, então, que, né, então, essas diferenças precisam ser demográficas, culturais e pessoais. Demográficas no sentido de geograficamente, né, religião, tudo isso envolve demografia. Pessoal, o que é pessoal? Então, pessoal no sentido de personalidade. Eu tenho uma personalidade, meu irmão tem outra personalidade. Cultura, valores, né, religião, tudo isso, então, visão pessoal, cultura ou de um lugar. Então, tudo isso diversificado traz, sim, então, maiores resultados para a empresa. E por isso, então, voltando novamente ao quadro, a diversidade ela pode ser dividida em superficial ou profunda. O que é superficial? Quando eu percebo facilmente ou é visível, né? A questão da idade, sexo, raça e ainda a deficiência física. Profunda, quando não é perceptível. Eu vejo várias pessoas, mas, né, eu não consigo perceber, então, superficialmente, que existe ali uma diversidade cultural, ética não, né? Uma diversidade de valores, né, de pensamentos, personalidades, tudo isso, então, de forma profunda. E ainda falando de diversidades, preciso falar para vocês de gestão de talentos e gerações. Por que a gestão de talentos, professora? Hoje as empresas têm dificuldades em reter talentos, né? Então, novamente destacando, pessoas, precisamos de pessoas com talento dentro da empresa e é difícil achar, esse é o ponto de vista da empresa. Por isso, desenvolver, reter essa pessoa com foco nas pessoas que representam talento e vantagem competitiva para a organização. Falando da diversidade ainda, a empresa precisa trabalhar gestão de gerações, conduzir suas equipes com eficácia em relação a padrões. E aqui estamos falando da dimensão central da idade, chamada de geração. Por isso, né, então, vamos colocar aqui. Hoje nós verificamos no ambiente de trabalho 4 principais tipos de geração. Os tradicionalistas de 1922 a 1943, Baby Boomer de 1940 a 1960, a geração X de 1960 a 1980
E agora os mais novinhos de 1980 a 2000, tá? Então, período que essas pessoas nasceram, né? Então, mais ou menos, conforme a época que cada um nasceu, com certeza existia um conceito, não um contexto, né? Vamos imaginar os tradicionalistas, então, viveram ali pós-guerra. Em função disso, existe um comportamento específico e a empresa ela precisa verificar e tratar, então, toda essa diversidade, ok? Tendências e modelos de gestão, produção enxuta. Quando a gente fala, né, então, de modelos de gestão, a gente precisa pensar, né? Qual a principal dificuldade das empresas hoje, né? Claro, existem vários fatores, mas a que impera hoje também é a questão da competitividade. Existem muitos concorrentes bons que inovam e você precisa correr atrás, né? E hoje o mercado ele é global, então a questão da concorrência, né? Então ela aumenta e fica muito mais complexa. Qual o modelo de gestão, então, para resolver esta situação? Então, indo ali ao quadro, tem aqui a produção enxuta, ou ainda chamada de Lean Manufacturing. E nesse sentido, olha, eu posso até falar que é uma teoria administrativa, tá? Então, se vocês pegarem um livro da teoria da administração, vocês vão perceber que produção enxuta, ela é também conhecida como toyotismo, né? Por que toyotismo? Isso é familiar para vocês? Então, vamos contextualizar um pouco, né? Então, para que vocês entendam o que é o toyotismo ou produção enxuta. Nesse sentido, 1950, né? Então, essa teoria surgiu no Japão. E o Japão, 1950, ele tinha sido, né, derrotado, ele perdeu a guerra, né? Bomba atômica, etc. e tal. 1945 termina a guerra, inclusive com uma bomba em cima do Japão. E aí, claro, né, acabou a guerra, então a economia se restabelecendo e o Japão naturalmente falou assim, olha, vamos levantar a cabeça e a gente precisa também reestruturar, levantar a economia. Por isso, incentivo do governo, no sentido de que as empresas, né, cresçam e façam ali a sua parte. E conta um pouco a história da Toyota. E a Toyota, então, empresa automobilística, surgiu naquela época e com uma grande ambição de concorrer, né? Então, criar um produto, um carro que concorra o mercado mundial. Em 1950, se a gente novamente contextualizar e pensar, naquela época, o mercado de carros já estava meio que consolidado. A Ford, a GM, tantas outras marcas já, né, então estavam ali, já predominando ali, de certa maneira, o mercado. E a Toyota precisava entrar. E é por isso mesmo, então, o Taiichi Ohno, que é um dos donos da empresa, ele visitou as fábricas americanas, observou a linha de produção, aquela grande linha de produção, inclusive da Ford, e ao voltar ele falou, olha, uma realidade diferente da nossa, né? Até porque a gente vai começar, a gente não tem tanto mercado assim, e a gente precisa ter um diferencial naquele aprendizado. Isso é o modelo enxuta, né? A gente precisa porque a gente tem pouco recurso, tem pouco mercado, né? E ainda para entrar eu preciso ser competitivo. Então, desse modelo e dessa ideia surgiu, indo ali ao quadro, o Japão ou a Toyota percebeu que precisava, dentro da sua indústria, ter agilidade e flexibilidade, então, para ser competitivo. E é por isso, então, evitar o desperdício e produzir com qualidade. Esse é o conceito de Lean Manufacturing ou produção enxuta. Agora, ele é baseado em várias ferramentas de gestão, mas vou destacar as duas principais, a 5S e o PDCA de melhoria contínua. Qual o papel do 5S, professora? Então, o 5S, né, então, ele
é também uma ferramenta de gestão, surgiu no Japão, e ele vem com 5 palavrinhas em japonês, né? Então, que, na verdade, ela é incorporada dentro da empresa, cria-se uma cultura aonde, então, destaca 5 palavras. S, seri, que significa descartar aquilo que não tem importância. Seiton, arrumação, organizar, para que as coisas sejam fáceis de ser, de fazer, né, ou realizar. A questão da limpeza, para que as pessoas se sintam bem. Seiketsu também tem a ver com a saúde dos seus funcionários. E shitsuke, que é a disciplina. Então, incorporando essa prática, né, então, dentro das empresas, então, os próprios funcionários se sentem responsabilizados em, né, criar uma cultura de melhorar, né, tirar tudo que é desnecessário. O desnecessário é enxergar a empresa como um todo, do processo até o produto final, aonde nós podemos melhorar. E isso aí explica a segunda ferramenta, que é o PDCA, melhoria contínua. Opa, identifiquei um problema, vamos melhorar, né? E assim por diante. Opa, né? E isso, o que acontece dentro da empresa? É uma produção, vai eliminando tudo que é desnecessário, reduz o custo, gera qualidade, e essa qualidade, então, você vê no produto final, aonde o meu produto, ele vai ser competitiva no mercado. Então, o que acontece hoje? Por que a gente vê o resultado que nós conhecemos hoje? Então, a empresa Toyota em todo o mundo. Seus produtos, eles são conhecidos como produtos de excelente qualidade, porém, né, então, competitivo, né? Quer dizer, eu pago por um preço razoável, né? Opa, esse mesmo preço, entre esse e esse, eu quero esse de melhor qualidade, mas tudo isso em função dessa produção enxuta que nós chamamos de Lean Manufacturing. E a revolução dessa gestão ou dessa ideia de produção enxuta, surgiram vários conceitos. Entre os conceitos, podemos destacar aqui o Lean Innovation. O que é o Lean Innovation? O Lean Innovation, ele vem a explicar como que a gente vai, né, então, ou as empresas, elas podem produzir a inovação. Então, a Lean Innovation, ela é amparada nos conceitos de Lean Manufacturing ou da produção enxuta, que acabamos de verificar, preza a qualidade, eu consigo baixo custo no produto, sem desperdício, através do envolvimento das pessoas, e ainda coloco a questão da agilidade. Vamos pensar aqui, qual que é a importância do Lean Innovation, né? E nesse sentido, a gente pensa novamente, qual que é a vantagem competitiva hoje das empresas? A inovação. Porém, diante desse mundo competitivo, a gente fala assim, a inovação, ela precisa vir de forma rápida, né? Até porque se a inovação demorar, não adianta nada, porque, né, as outras empresas, elas estão ali a todo momento inovando. Então, esse conceito, ele fala assim, utiliza-se a questão da produção enxuta, a participação das pessoas de forma barata, né? E surgiu também com o conceito das tecnologias das próprias startups, né? Vamos imaginar, startup, né? Um aplicativo, uma ideia amparada pela tecnologia, cria só o conceito. O que é? Um aplicativo de venda ou entrega. Eu faço ali o mínimo necessário, com custo mínimo, jogo no mercado, porque é uma tecnologia. E eu tenho, nesse meio, feedback constante dos meus consumidores. Joinha, estrelinhas, né? Produto de péssima qualidade, não é isso? Os consumidores hoje participam muito mais. Lógico, a empresa aproveita-se disso, vai melhorando o seu produto e aí, então, temos a inovação de uma forma aberta e muito mais rápida. Essa é a ideia do Lean Innovation. Tendências em modelos de gestão, algumas linhas atuais.
Estamos falando de modelos de gestão e precisamos olhar o cenário de negócio hoje, né? Então, entre vários fatores, a questão da tecnologia, a questão da importância da inovação, eu vou destacar uma outra questão, as mudanças. As mudanças acontecem, sim, né, de uma forma muito mais rápida. E aí vamos pensar assim, né? Professora, como que ficam as estratégias nesse mundo louco, né? Mudei ontem, criei um plano, veio a Covid, pum, estragou, né? Ou aconteceu uma crise econômica, né? E já estourou aqui, não é verdade? Então, as empresas hoje se deparam com um ambiente muito mais mutável, muito mais rápido. E as empresas, nesse sentido, elas precisam criar estratégias diferenciadas para poder reagir a tudo isso. Então, quero crescer, quero criar uma estratégia sustentável, qual o modelo de gestão? E nesse sentido, vamos lá, então, o pensar estrategicamente. O que é o pensar estrategicamente? Então, parte das premissas dessa estratégia, só que em um sentido mais amplo, o que requer estudos em múltiplos níveis de análise para superar a ideia do pensamento linear e para compreender a estratégia mais profundamente para identificar a sua essência, né? E aí falou assim, professora, não entendi muita coisa, né, do que estava aí, né? Na verdade, é um conceito que veio no livro de vocês, né? Então, vamos colocar, então, o que é na prática isso aí. Pensar estrategicamente. Antigamente, quando a estratégia surgiu, 1960, teoria dos sistemas. Vamos pensar que o ambiente lá fora é importante, o gestor precisa acompanhar e cria-se planos em função do que acontece lá fora. Essa é a ideia da onde surgiu a estratégia. E com várias mudanças, a gente percebe, a própria estratégia teve que ser modificada de uma forma muito mais ampla, de uma forma muito mais profunda, e eu dependo das pessoas. Hoje, para a empresa ser competitiva, né, e diante a tantas mudanças que acontecem, né, quer dizer, toma uma decisão e a empresa ela precisa incorporar aquela mudança rapidamente. Antigamente não acontecia isso, né? Até porque é isso. Quanto mais rápido todo mundo incorporar, e quando eu falo assim, incorporou, né? Eu dependo das pessoas, da organização, para elas entenderem isso e participar para que, então, essas mudanças aconteçam de forma muito mais rápida. E, ainda associada a isso, indo ali ao quadro, eu preciso pensar que hoje a estratégia, ela não busca apenas resultados dentro da perspectiva financeira, e é por isso temos o BSC, o Balance Scorecard, aonde ele fala assim, olha, para ter resultados, né, uma empresa crescer de uma forma sustentável, com toda essa loucura, preciso de resultados financeiros, cliente, processos internos e aprendizado, né? Então, olha só, então, a associação desses 4 resultados, para ter bons resultados financeiros, de quem eu dependo? Eu dependo dos clientes. Por isso, estrategicamente, eu preciso pensar nos meus clientes. Para ter um bom retorno por parte dos clientes, o que eu preciso mexer estrategicamente dentro da empresa? Processos internos. E, por último, então, para ter bons processos internos e ter toda essa, né? O que eu preciso fazer dentro da empresa estrategicamente? Ter aprendizado constante e principalmente inovação. Então, o conceito de estratégia aqui também ela é diferente e amparado nesses 4 resultados. E por último, temos aí um outro modelo de gestão que nos auxilia a tudo isso, né? Eu falei para vocês, a estratégia ela muda toda hora porque toda hora vem mudança vindo lá de fora, né? E então tomo decisão, tomo os rumos, mas a empresa ela precisa mudar rapidinho. Isso significa que todos os membros da organização precisam incorporar e auxiliar nesse processo de mudança.
E é por isso que temos, então, ferramenta de gestão e a gestão transparente. Então, o que é a gestão transparente? A tecnologia de gestão transparente privilegia a comunicação ampla e transparente das informações sobre a empresa entre os funcionários para que se envolvam e tenham clareza dos resultados a perseguir para o sucesso organizacional, né? Então, nada mais é do que você distribuir a responsabilidade para todos os seus funcionários. Olha, nós queremos chegar nisso aqui, né? E cada um tem o seu papel importante. Existe a tecnologia, então eu divulgo de uma forma clara, faço com que as pessoas participam e isso com certeza, né? Então faz com que a inovação, né? E as mudanças aconteçam de forma muito mais rápida. E essa é, então, a principal benefício da gestão transparente. Então, indo ali, voltando novamente ao quadro. Então, o que eu preciso para implantar a gestão transparente? O uso da tecnologia, né? Os gestores precisam ter uma comunicação ampla e clara a respeito daquilo que esperam, né? O que a empresa lá quer chegar e também a clareza dos resultados, né? Então, provavelmente, quando a gente vê as empresas que crescem, né? Crescem de uma forma muito mais rápida, utilizam, sim, este modelo de gestão. E vamos, então, para a resolução da nossa situação geradora de aprendizagem, né? Então, temos ali a nossa empresa Linda Chefe do Lar querendo implantar a gestão transparente. Então, vamos ali ao quadro. Então, novamente, o desafio. O João, então, identificou que uma liderança à frente do processo de mudança poderá facilitar que tudo corre conforme o previsto. Então, para que tudo corra bem dentro da implantação da gestão transparente, ele acha que, né, então, há necessidade de uma boa liderança. E aí ainda pensar os aspectos da tecnologia, a experiência na área comercial, a facilidade para lidar com questões hierárquicas, né? Então, eu preciso avaliar os possíveis candidatos para essa liderança e surgem dentro da empresa 3 possíveis candidatos. Márcia, 33 anos, solteira, o Júnior, que é mais novo, mas tem um filho, e Maurício, né, então um pouco mais velho, experiente e trabalha há muito tempo, porém portador de necessidades especiais. Elaboraram um programa de gestão transparente para a fábrica de eletroportáteis Linda Chefe do Lar. Então, vamos à nossa solução. O que eu preciso avaliar? Então, para implantar a gestão transparente, então, eu preciso criar toda uma cultura dentro da empresa, favorecer a participação das pessoas, correto? E para isso posso implantar a gestão da diversidade e ainda a gestão de talentos, né? Eu preciso avaliar entre os candidatos, então, né? Então, olha só, a característica pessoal e quais são as capacidades que eles possuem, tá? Então, a característica dos candidatos em relação às prerrogativas da função e questionar, então, né, a característica pessoal, a maturidade, principalmente, então, né, os aspectos individuais, principalmente quanto à questão da motivação, né? O quanto eles estão engajados com a empresa, tá? O quanto eles têm liderança, né? Então, respeito diante aos próprios funcionários. Então, tudo isso é avaliado. Gestão transparente, a gente precisa trabalhar com foco, um ambiente propício para a empresa, né? Então, com foco nas pessoas e um bom líder, uma boa pessoa, então a gente precisa pensar nesse aspecto. Trazer um líder que traga confiança para que, então, motive todos os funcionários. Por último, então, vamos ali, então, programa de gestão
transparente. O que consiste, né, então, você criar um programa de gestão transparente? Independente, então, nessa avaliação de quem escolher, né, então, eu preciso avaliar o que é, então, a gestão transparente. Então, essa pessoa ela tem que estar apta para focar nas pessoas, diagnosticar a organização, se ela está preparada, se as pessoas estão preparadas para fazer a gestão transparente, fixar as ações nos objetivos do negócio, evitar análises precipitadas, comunicar os objetivos organizacionais, que é o mais importante, né? Então, para obter os resultados, promover quebra de paradigmas, delegar autoridade, responsabilidade, criar canais para discussão, sugestão, proprietários do negócio, quer dizer, os funcionários precisam se sentir dessa forma, e definir recompensas conforme, então, os resultados gerados. Quero a participação das pessoas, né? Preciso reconhecê-las através de suas participações e preciso, então, recompensá-las, né? Então, quem poderia, então, se encaixar com todas essas atividades? É isso, então, que a empresa irá fazer, então, ok? E agora o nosso momento de interação. Então, nosso momento de interação, coloco aqui uma pergunta, né? Então, gostaria da sua participação. Quais estratégias devem ser utilizadas para que os funcionários se sintam como donos do negócio? Então, quando a gente fala modelos de gestão atual, então, de todo esse contexto que eu falei para vocês, as empresas precisam ser competitivas, precisam das pessoas para obter os resultados. E para, então, né, obter a participação das pessoas, então, é importante que os funcionários se sintam bem dentro da empresa e se sintam donos do negócio. Então, quais estratégias a empresa ela pode desenvolver para criar esse ambiente? Gostaria da sua participação. Olá, pessoal, retornando, e eu peço desculpa agora, né? Eu acho que até em função da tecnologia, até chegar aqui para mim, e pelo pouco tempo que eu tenho disponível, agora que eu estou vendo abrir, né, o meu celular e estou vendo, né, que na primeira interação aí vocês deram suas respostas, as suas colaborações, e por isso, então, vou homenagear, né? Então, qual a pergunta que nós colocamos aqui? No atual contexto em que vivemos, quais são as melhores habilidades, né, então, de um gestor? Então, temos o pessoal de Caruaru. Pensamos em alguns como senso de justiça e saber lidar com o outro, maneira de falar com o outro, tá? Então, é isso, então, a participação de Caruaru. Pessoal de Vacaria, então, turma de Vacaria, acredita ser empatia, conhecimento, coordenação, comunicação, responsabilidade, liderança, trabalhar sob pressão, saber se adaptar com facilidade,
flexibilidade. Flexibilidade é uma palavra muito importante e a gente vai falar bastante ainda a respeito nos nossos próximos encontros, tá? Eu não vou conseguir ler todos, tá? Eu vou só, então, São José dos Pinhais, bom relacionamento, atitude, gerente de conflitos e crise, ser líder realmente, aprender a escutar, como isso conseguirá gerenciar, né? Então, bom líder é aquele que ouve, né? E quando a gente fala assim, na nossa terceira aula, a gente vai falar bastante a respeito da importância disso aí. Então, pela nossa falta de tempo novamente, então agora eu vou focar quais estratégias devem ser utilizadas para que os funcionários se sintam como donos do negócio. Então, temos já um retorno aqui, o pessoal de São José dos Pinhais diz o seguinte: participar, receber diferencial financeiro, né? Ter um bom clima organizacional, ter vez e voz, tá? O pessoal de Ijuí também participando. O funcionário deve ser engajado, conhecer o produto, ter um bom relacionamento e objetivo de crescimento dentro da empresa. Pessoal, eu fico tão contente que vocês participam. Desculpa, tá? Eu vou só dar uma dica para as próximas aulas, então, se prepare para o momento, tá? São só 5 minutinhos e às vezes eu atraso 1 minutinho, então a gente já tem que fazer esse processo enxuto, tá? Então, vocês se preparem já com as perguntas e, né, que aí eu consigo também focar bastante aí, né? Então, apresentar a participação de vocês. Ok? Então, hoje já encerro, mas o mais importante, pessoal, de tudo que nós aprendemos hoje, vocês vão ver que tudo isso vai estar interrelacionado um com o outro, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula hoje, tá? E com o tempo, na segunda aula, na terceira, na quarta, todos os modelos de gestão, eles estão integrados. E tudo isso que vocês me colocaram hoje na participação também, vocês vão ver que, né, vai fazer sentido principalmente nas próximas aulas, tá? Então, agora vamos fazer a recapitulação da nossa aula, né? Então, falamos aí, então, sobre a organização, mas a organização como empresa, né? Então, a gente precisa, então, pensar a empresa ou a organização na linha do tempo, dentro das teorias da administração. Como resolver os problemas de gestão, né? E é claro, a gente vai ver também, né, ao longo do tempo, que existem vários tipos de organização, cada um mais avançado, o outro menos, um com poucos recursos, outro com mais, né? Mas possivelmente apresentando os modelos de gestão, isso aqui cabe para mim, né? E quando eu contextualizo, vocês vão perceber, então, a importância daquela ferramenta, e é isso, então, a parte importante desta disciplina. Seguinte a isso, então, as habilidades gerenciais, tá? Todas essas ferramentas, habilidades gerenciais, a gente precisa pensar o hoje. Vivemos um mundo competitivo, com muitas tecnologias, né? Então, quais são as habilidades gerenciais? Falamos das habilidades de Katz e destacamos o Mintzberg, né? E o Mintzberg, ele, além dos 3 papéis de informação, de decisão, e interpessoal, né? Os 3 papéis. Então, a gente percebe que os 2 autores destacam principalmente o relacionamento interpessoal, né? Tá aí uma grande dica aí, né? Então, para que a gente possa se desenvolver e também desenvolver as empresas. Seguinte a isso, tomada de decisão. Então, novamente, né? Estamos vivendo uma loucura de mudança, né? Para nós, muitas vezes, colaboradores, chegou um e-mail de novo, mudança de novo, não é verdade? Né? Então, a todo momento chega essas mudanças, a gente precisa incorporar, esse é o modelo de gestão, essa loucura que a gente vive. E o gestor, com certeza, precisa fazer toda essa análise. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o planejamento, né? Então, vai auxiliar nessa parte de processo da tomada de decisão. Seguinte a isso, gestão de geração ou ainda a questão da diversidade. Por que é tão importante falar dessa diversidade, tanto demográfica, pessoal
ou a questão da idade, né? Então, nós precisamos de ideias diferenciadas, né? Até porque o grande valor competitivo é a inovação, e quem traz a inovação são as pessoas. E, por último, temos gestão de talentos. As empresas, elas estão escassas de talentos, né? Então, essa disciplina, acredito que pode abrir essa oportunidade de vocês enxergarem, né? Justamente como que eu posso fazer uma boa gestão, né? E aí, então, entrar nas melhores empresas para que vocês sejam bem-sucedidos. Agradeço a participação, né? Então, até a nossa próxima aula.